com a eleição de Francisco, chega ao poder, digamos assim, a linha progressista, que achava que a igreja, e acha que a igreja tem que passar por transformações mais profundas. Né? O Jorge Mário Bergoglio era cardeal arcebispo de Buenos Aires, então latino-americano que vinha da Argentina, e na Argentina você tinha uma versão própria de teologia da libertação chamada teologia do povo. A gente não deve usar essas coisas para dizer que o Papa é comunista. Sim. Ele fez coisas de impacto, tá? que acho que vão ter um certo legado permanente, então vou citar algumas. O Papa Francisco, muitas pessoas gostavam muito dele, né? Outras criticavam bastante, né? Muita gente associa a ele, diz que ele era um cara muito progressista, outros diziam que ele era muito conservador, né? Mas ele, não sei se ele era ligado à teologia da libertação, tem gente que diz que ele era ligado talvez a movimentos comunistas na Argentina, né? E acabou sendo uma figura ali, eu vou chamar aqui de um pouco polêmica dentro da igreja, né? Como é que o professor avalia o papado do Francisco? Então, aí eu sempre digo, quiser entender a Igreja Católica, temos que voltar ao Vaticano II. Sim. Né? Tudo começa ali. E a gente tem uma leitura muito fácil. Bom, o Papa que terminou o concílio foi Paulo VI. Né? E ele viveu um pouco também a crise do pós-concílio. Depois vieram dois papas, que é o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, que são normalmente classificados dentro da chamada linha conservadora. Não reacionária nem tradicionalista. Tá? Eles são papas que disseram, olha, a Igreja Católica já se transformou bastante, tá? Então está na hora de estabilizar um pouco as coisas. Tá? E, digamos, frear um pouco esse ritmo de transformações contínuas. Tá? Mas o Papa Bento XVI, que acabou renunciando, né? Naquele momento a igreja viveu uma crise muito forte. E aí, digamos, com a eleição de Francisco, chega ao poder, digamos assim, a linha progressista. Tá? Que achava que a igreja, e acha que a igreja tem que passar por transformações mais profundas. Tá? Então ele tentou, perdão, uma agenda de reformas fortes na igreja. Tá? Tentando mudar elementos da moral católica, por exemplo, introduzindo mais democracia na igreja. A igreja chama isso de sinodalidade, significa decidir as coisas mais em conjunto. Né? Então, quando uma instituição como essa, complexa, enorme, né, tenta se reformar, evidentemente isso gera uma contra-reação. Muita gente não gosta, né? Exatamente. Outros setores não eram favoráveis a essas reformas. Tá? Então, hoje a Igreja Católica ela é muito mais dividida. Olha. Tá? Com Francisco, independente se você é a favor ou não das reformas, o fato é que isso gerou mais polêmica dentro da Igreja Católica. Tá? Leão XIV foi eleito, digamos, um pouco como um papa de compromisso das duas alas, tá? E ele tem buscado recompor um pouco essa unidade, tá? Dizer, olha, vamos tentar nos entender aqui, ainda que ele seja ao mesmo tempo, uma certa continuidade moderada de Francisco. Tá? Ele é de uma linha progressista moderada, ele até certo ponto preservou o legado de Francisco, mas ele também não aponta para uma agenda de reformas tão profundas como o Francisco tentou implementar. Então, ao mesmo tempo, ele está um ano no cargo. Sim. Tá? Ele é um papa mais sóbrio, mais calmo, mais discreto. Mais quietinho. Exatamente. Né? Sem pressa. Então, ainda não está totalmente claro né, o que ele vai implementar na Igreja Católica. Tá? Por enquanto, ele tem feito mais esse esforço de pacificação interna. Porque o Francisco, eu lembro que tem várias coisas nele que chamavam a atenção, né? Uma bem visível, ele usava menos coisas de ouro, acho até que nem usava, né? Então, alguns papas vinham cheios de adereços e coisa de ouro, não sei o quê, e ele tinha uma aparência um pouco mais simples, assim, né? E, inclusive, essa é uma crítica muito comum que se faz também à igreja, né? Que tem muito luxo, talvez, coisa de ouro, não sei o quê, né? E o Francisco teria buscado uma linha um pouco mais sóbria, né? O professor acha que isso faz algum sentido? Faz. Ainda que esse esforço... Claro, tem que lembrar que a Igreja Católica, ela, de novo, é uma instituição muito antiga, ela passa pela Idade Média, né? Onde a ideia era outra, né? A ideia de que, digamos assim, o divino tinha que estar associado ao monárquico, ao nobre, ao ouro, então, as grandes catedrais, né? Então, naquela época, isso não era visto como um problema. Tá? Mas a Igreja Católica tem que aprender a deixar um pouco essa mentalidade medieval e se adaptar ao mundo moderno, onde se valoriza então a simplicidade, a proximidade, né? Mas esse processo já começa com Paulo VI, com João Paulo II, com Bento XVI, em que eles foram, digamos, adotando uma indumentária, né? Um ritual, digamos assim, um pouco
mais simples para se aproximar das pessoas. Mas no caso de Francisco, para retomar um tema que a gente deixou para trás, isso mostra assim, a influência que ele teve da teologia da libertação. Né? Francisco é um papa, é o Jorge Mário Bergoglio, era cardeal arcebispo de Buenos Aires, então um latino-americano que vinha da Argentina. E na Argentina você tinha uma versão própria de teologia da libertação chamada teologia do povo, né? Que mostra uma certa ligação com o populismo. Agora, a gente não deve usar essas coisas para dizer que o Papa é comunista, né? Que é uma generalização, digamos assim, grosseira das coisas. Tá? Mas ele tinha essa cultura latino-americana da valorização do povo. E dentro da tradição, digamos, do populismo carismático, ele tinha uma forte capacidade de conexão com as massas. Tá? Isso envolve esse processo de se identificar com as pessoas. Tá? Então, ele tinha uma grande capacidade de comunicação. Aqui ele traz um pouco dessa experiência latino-americana. Leão XIV, que é um papa de origem norte-americana, mas que passou pela América Latina também, né, pelo Peru. O Peru, não? Ele trabalhou ali como padre, como bispo. Né? Ele é bastante cosmopolita. Tá? Ele tem raiz norte-americana, passou pela América Latina, mas estudou muitos anos também na Itália. Tá? Então tem que considerar esse conjunto todo. Mas ele voltou a adotar, veja, não um perfil nobre, tá? Com ouro e coisas assim, mas um perfil mais institucional. Francisco era mais pessoal. Ele fez um governo fortemente personalista, digamos assim. Tá? E foi quebrando muitas tradições. Tá? Bom, nesse sentido, Leão XIV mudou a forma de gestão da igreja. Ele disse, não, existem certos protocolos, né, estabelecidos há muito tempo e eles têm um sentido, e é preciso recuperá-los um pouco. Para mostrar o quê? Sobriedade, né, firmeza institucional, um pouco um sentido de sagrado. Tá? Então, realmente, em termos de estilo, ele é completamente diferente. A personalidade do cardeal Prevosto e a personalidade de Jorge Mário Bergoglio são totalmente diferentes. Francisco era mais espontâneo, mais passional, tá? E o atual Leão XIV não, ele estudou matemática. Olha. E direito, tá? Ou seja, é um homem do cálculo, sim. das regras, estudioso. Sim, tá? sim. Então são personalidades distintas, tá? E também veja essa preocupação dele de recompor a unidade da igreja é um pouco nesse sentido uma sinalização para o mundo conservador. Olha, sim, a tradição tem sua importância, os protocolos, os ritos, porque também, Tiago, a gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo que é uma loucura. Aquilo que Bauman, um sociólogo famoso, as pessoas leem a modernidade líquida. Sim. É um mundo onde não há mais certezas. Onde a velocidade das transformações é brutal, é absurda. Sim. Tá? Então há uma preocupação da igreja de dizer, olha, o ritmo, a calma, a solidez, tá? Aquilo que permanece para sempre, o sagrado, tem sua importância. Sim. Tá? E ele se manifesta nos ritos, nos gestos, nos símbolos, não de nobreza, não de riqueza, não de poder, tá? Mas de um certo sentido do sagrado. Eu acho que isso ele tenta transmitir um pouco. E o que o professor diria que foi o legado do Francisco, assim, que medidas, porque eu sei que ele dava declarações, assim, um pouco, o pessoal ficava, né, declarações a respeito de casamento homossexual e tudo mais, mas até onde eu me lembro, ele não instituiu nada, assim, eu não sou um estudioso, assim, né, mas eu não saberia dizer uma medida do Francisco que tenha sido, assim, radical, assim, né, mas o que o professor colocaria como uma medida dele, uma decisão, uma declaração que ficou como legado, que marcou o papado do Francisco? Olhando assim de maneira friamente sociológica, digamos assim, muitos dizem o seguinte: Francisco criou um novo clima na igreja, né? E ele tentou implementar uma agenda progressista. Mas até quem apoia essa agenda diz o seguinte: mas ele mudou pouca coisa, né, na doutrina, na organização. Então parece que criou um clima, mas não transformou isso em instituição, em regra. Tá? Mas ele fez coisas de impacto, tá? Que acho que vão ter um certo legado permanente. Então vou citar algumas. Por exemplo, eu acho que o documento dele sobre o meio ambiente, né? Os documentos mais importantes da Igreja Católica chamam-se encíclicas, são cartas, tá? Que tem um valor doutrinal, digamos, mais alto. Né? O Papa Leão XIV deve publicar depois da Páscoa um documento sobre inteligência artificial, por exemplo. Tá? Orientações para os católicos sobre esse ponto. Então, Francisco fez um documento sobre o meio ambiente.
Então, comprometeu a Igreja Católica com a questão ambiental. Então, isso é um legado muito forte. Tá? Outra coisa que é muito importante no âmbito interno da Igreja Católica, ele tentou promover iniciativas de mais colegialidade. Digamos, ele tentou incentivar na Igreja Católica mais democracia participativa, digamos assim, mais envolvimento dos leigos, dos padres, nas decisões coletivas. Ele queria uma igreja menos hierárquica. Tá? Então, isso parece que Leão XIV quer preservar. Né? A Igreja Católica chama isso de sinodalidade. Tá? A grande pergunta, a grande disputa que tem ali dentro é até onde pode ir, digamos assim, essa democratização. Digamos assim, não é mais aquela coisa monárquica do rei mandou, é feito. Ele quer Exatamente. ouvir os súditos, digamos assim. Exatamente, ouvir. Tá, Essa é uma palavra-chave. Nós temos que ouvir, nós temos que debater, ainda que para a Igreja Católica, no final, quem toma a decisão é o Papa, é o Bispo, mas não sozinho. Ele tem que ouvir também. Tá? Então, isso é um legado importante que eu acho que fica. Vou dar um exemplo de declarações polêmicas. Tá? E Francisco era bom nisso. Tá? Veja, Prevosto é mais comedido. Sim. Ele é muito cuidadoso. Inclusive, quando ele foi eleito, ele apareceu lá na Basílica de São Pedro, lá no balcão, com um discurso lido. Ele já mostra, olha, eu vou tentar cuidar um pouco aqui. Sim. Tá? Mas Francisco, quando veio ao Brasil em 2013, foi a primeira viagem dele, quando ele retornou a Roma no avião, aí tem a entrevista que os papas normalmente dão. Inclusive, uma jornalista brasileira, Ilse Scamparini, perguntou para ele sobre a questão dos homossexuais. Se a igreja ia mudar um pouco a sua compreensão a respeito dessa questão. E ele disse uma frase famosíssima: quem sou eu para julgar? Eu lembro disso. Exatamente. Você é o Papa. Exatamente. O Papa. É o Papa dizendo, né? Porque eu sou uma pessoa comum, digamos assim. Diz, não, mas o Papa diz, olha, eu mesmo sendo Papa não estou aí para julgar ninguém. Tá? Então, mas ele não alterou a doutrina. Sim. Não alterou a doutrina. Eu tá? lembro disso. Mas ele tentou mudar a postura. Ele disse, olha, tudo bem, a Igreja Católica continua considerando, e eu acho que não vai mudar, tá? Esse comportamento como um pecado. Mas ele disse, olha, você não deve discriminar ninguém por causa disso. E todo mundo é bem-vindo na igreja. Ele tentou aproximar, digamos assim, mudar um pouco essa postura. Por exemplo, ele permitiu que os padres abençoassem. Ele disse, olha, o padre tem que abençoar as pessoas. Um padre não pode perguntar para você se você é casado, homossexual ou não. Um casal homossexual, ou pessoas homossexuais, né, que vivem a homoafetividade e pedem a bênção de um padre, o padre tem que conceder. Tá? Então, inclusive, isso provocou extrema polêmica dentro da Igreja Católica. Então, ele tentou implementar medidas de uma certa revisão da forma de compreensão da moral. Tá? Outra medida muito polêmica é a comunhão dos recasados. Sim. Tá? Então, veja quantas coisas ele tentou alterar ali em termos de doutrina, de prática, pequenas iniciativas. Tá? Que tem discussões internas na Igreja Católica, digamos assim. Tem a valorização da ideia do acolhimento, mas ao mesmo tempo tem um pouco essa questão, será que a moral é uma coisa que pode ser mudada da noite para o dia? Tá? Então hoje vale uma regra, amanhã não vale mais, então por que eu vou seguir? Sim. Percebe? Tem essa discussão interna. Mas eu queria tirar um pouco desses exemplos, né, dos impactos que ele causou. Digamos, ele sabia causar. Sim. Ele fazia isso, ele manejava muito bem essa forma de comunicação. Eu vou criar um pouco de polêmica para mexer aí com as coisas. Certo. Era uma forma, era um método de governo que ele tinha.